Vem cá, Américo Martins, para a gente analisar a fala do Joe Biden e essa intenção do qual falávamos agora há pouco, né, essa manifestação de que crê na implementação do acordo até domingo. Quão factível é essa manifestação de Joe Biden antes de se despedir da Casa Branca? Tainá, isso depende, com relação específica ao acordo de paz, depende totalmente do lado israelense neste momento. E, claro, de uma investigação sobre se o Hamas está, de fato, tentando mudar as regras desse acordo. Para o Joe Biden, seria uma vitória, a última vitória aí da sua administração, que, na verdade, conseguiu algumas conquistas importantes e que foram muito apagadas, inclusive pela derrota do Partido Democrata nas eleições de novembro do ano passado, quando o presidente eleito Donald Trump, venceu em todos os estados pêndulo, venceu no voto popular, fez maioria, inclusive, para o Partido Republicano no Congresso. Mas o governo do Joe Biden conseguiu alguns progressos importantes, como, por exemplo, a recuperação da economia depois da pandemia, a aprovação de leis que tiveram apoio, inclusive, do Partido Republicano para a proteção da economia americana, com relação, por exemplo, a dar mais estímulos para a criação daqueles chips, dos semicondutores nos Estados Unidos. Teve várias coisas que ele pode se orgulhar, em especial de tentar ajudar e ter ajudado, de fato, a Ucrânia a resistir contra a Rússia. Mas tinham vários outros problemas e um deles era a guerra no Oriente Médio. Se esse acordo conseguir ser fechado e, de fato, implementado, alguns reféns acabarem sendo soltos no domingo, vai ser uma vitória tanto para o presidente que deixa, o Joe Biden, como para o presidente eleito, Donald Trump, que assume na segunda-feira. Agora, eu queria destacar, Tainá, também, que esse último discurso do Joe Biden marca também o final de uma era na política americana, porque os dois lados são muito distintos. O Joe Biden passou 50 anos em Washington, primeiro como senador, depois vice-presidente, depois como presidente, uma carreira brilhante na política, e ele foi formado muito nos tempos da Guerra Fria, Estados Unidos versus União Soviética. Ele foi formado muito numa política externa que valorizava muito os parceiros, os aliados dos Estados Unidos. Internamente também tinha preocupações sociais muito grandes. Embora sejam contemporâneos, porque o Joe Biden tem 82 anos e o Trump tem 78, o Trump tem uma mentalidade completamente diferente, entrou na política só no século XXI, tem uma outra forma de administrar, inclusive com o apoio de muita gente rica, muitas big techs, como alertou o Joe Biden que vê nisso um risco da democracia. A gente vai saber se isso é um risco de fato ou não, acompanhando os próximos anos, acompanhando a administração do Donald Trump. Mas é um marco esse discurso no apagar das luzes aí do governo Joe Biden.